Ana, boa noite, a paz do Senhor, tudo bem? Oi, Júnior, meu sobrinho, pastora Marília Favoreto, Maria Helena Felizardo, a paz do Senhor. A paz do Senhor para todos, sejam bem-vindos ao findar o labor desta vida, quando a morte ao teu lado chegar. Que destino há de ter a tua alma? Qual será no futuro teu lar? Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Tu procuras a paz neste mundo, em prazeres que passam em vão, mas na última hora da vida, eles não te satisfarão. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Por acaso tu riste, ó amigo, quando ouviste falar de Jesus, mas somente Jesus pode te dar salvação.
pela morte na cruz. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Tens manchado tua alma e não podes contemplar o semblante de Deus. Só os crentes de corações limpos poderão ter o gozo no céu. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Eu quero dizer para vocês que já chegaram aí na tela que eu não tenho por costume ficar esperando as pessoas chegarem para que eu comece. Até porque eu não planejei, mais uma vez eu vou dizer a você, eu faço assim de acordo com o momento que Deus me libera. O momento em que Deus diz, Neuza, é agora. Eu hoje fiz uma live de dentro do hospital, mas eu não estava com Bíblia lá. Normalmente eu levo minha Bíblia para o hospital, mas eu não estava com a Bíblia. Eu aproveitei um soninho que meu marido estava tirando, ele estava dormindo. Eu peguei o telefone e comecei a falar a respeito de Moisés, aquela criança que foi deixada no Rio Nilo por sua mãe quando tinha 3 meses de idade. E ali Joquebede, com seu coração dolorido, ela não teve outro jeito a não ser, por fé, colocar aquela criança no Rio Nilo. Então eu comecei a discorrer o assunto e fui lembrando o líder passa, quando o líder ele está na direção de Deus e ele está liderando um grupo, uma sociedade, uma igreja, uma organização. Todo líder, ele é chamado por Deus, ele é capacitado por Deus. Ele vai ter muitos problemas, porque nem todos os liderados estão respeitando, nem todos que estão sendo liderados estão prontos a ouvir a ordem que o líder está dando. Porque ali no caso Moisés recebia a ordem de Deus e ele passava para o povo. Mas o povo era rebelde e não ouvia Moisés. Mas eu não quero falar de Moisés. Eu cheguei do hospital, eu passo o dia inteiro com meu esposo, eu chego em casa cansada, já era para eu estar deitada, dormindo, porque amanhã de manhã, 8 horas, eu tenho que estar no plantão no hospital para substituir a cuidadora que fica à noite. E eu fico durante todo o dia. Todos que me conhecem sabem do momento que eu estou passando, um momento de angústia, um momento muito complicado, muito difícil para mim, difícil para ele. O momento em que nós estamos passando, que começou no dia 18 de janeiro deste ano. E daqui a pouco completa 11 meses. E ele se encontra internado, CTI, vai para o quarto, volta para o CTI. Tem sido uma luta muito grande. Então, lá no hospital eu fiz uma live. Uma live de 17 minutos, eu acho, ou de 13 minutos. Ele acordou, me chamou, eu tive que desligar rapidinho. Sem cenário, sem planejar. Apenas eu desejei falar sobre por Moisés não ter conseguido entrar na Canaã terrestre, a terra prometida por Deus. Ele que até os 40 anos esteve no palácio de Faraó. Dos 40 aos 80 anos ele ficou no deserto de Midian com o sogro dele, Jetro, foi pastor de ovelhas. Com 80 anos ele volta no Egito para tirar o povo do Egito por ordem de Deus. E Moisés teve muitas provas no deserto e houve um momento em que o povo sentia muita sede, não tinha água no deserto. E Deus então apontou para uma rocha e mandou que Moisés ferisse aquela rocha. E aquela rocha jorrou água para todos beberem, saciaram a sede. A segunda vez, novamente o povo com sede no deserto,
Mais uma vez Deus aponta para a rocha e ali ele diz para Moisés que ele falasse a rocha. Mas o povo estava irritando Moisés. O povo era rebelde, como eu já falei. E Moisés, naquele calor da irritação, ao invés dele ter obedecido o que Deus falou, que Deus disse, falai a rocha. A primeira vez era para ele ferir a rocha. A segunda vez era para ele apenas falar a rocha. Mas Moisés, muito irado ali com o povo, ele feriu a rocha 2 vezes. E aí Deus então determinou a punição para Moisés, que por causa dele ter agido daquela maneira, que ele não entraria em Canaã, na terra prometida, a Canaã terrestre. Muitos pregadores dizem assim, mas isso não tem muita importância. Ele entrou na Canaã celestial. Ora, tem muita importância sim, porque você ser lançado no Rio Nilo aos 3 meses de idade, ficar no palácio 40 anos, ser treinado ali como um príncipe no palácio. Com 40 anos ele vai para o deserto de Midian, fica mais 40 anos, são 80 anos Moisés sendo treinado por Deus. Deus diz para Moisés, Moisés, vai tirar o meu povo do Egito, porque o clamor deles tem chegado diante de mim. Então era tudo que Moisés desejava, não que ele desejasse, ele não imaginava que ele ia ter essa responsabilidade. Muitas vezes nós não sabemos o que Deus tem preparado para nós. Então foi essa palavra que eu ministrei na live lá dentro do hospital. E por causa dessa desobediência de Moisés, que ele vai no Egito, acontece todas aquelas 10 pragas que todos nós sabemos, porque eu não quero falar essa palavra. Deus me deu uma outra palavra para eu ministrar aqui agora para vocês, para mim, um alerta de Deus. Que Moisés não entrou na terra prometida por desobediência, porque ele não era para ele ferir a rocha, 2 vezes era para ele falar a rocha. E ele, no calor da irritação, ele acabou ferindo a rocha. Isso acontece conosco. Quantas coisas nós não queremos fazer, mas a pressão vem sobre nós de maneira tal. O inimigo usa a mente das pessoas, as pessoas dão lugar. Então, nós cometemos coisas que nós não queríamos, não estava programado a cometer, a fazer aquilo ali. Só que Moisés não sabia que por causa daquela desobediência dele, ele pagaria um preço. Ele não entraria em Canaã, na terra prometida. E ele depois clamou a Deus, rogou a Deus que deixasse ele entrar em Canaã. E Deus disse para ele, Moisés, não me fale mais nesse negócio. Então foi essa palavra que eu ministrei. E eu fiquei meditando durante todo o dia o que é a desobediência, a consequência da desobediência que leva o homem a cometer. Sirene, minha irmã, a paz do Senhor, Franciane Gaspar, é Gaspar ou Gaspar? Franciane, muito obrigada pelo lindo e abençoada. Eu acho que eu não tenho mais... A beleza física já foi embora, Franciane, agora só a beleza espiritual. Os dias têm sido difíceis demais. Eu não tenho mais tempo, nem de pentear o meu cabelo, eu não tenho tempo mais. Mas eu estou feliz porque eu estou aqui falando com vocês. Eu estou aqui dizendo que a desobediência traz uma consequência. Deus tem falado muito ao meu coração esses dias para alertar a igreja dele, a noiva dele, que aqueles que estão vivendo uma vida de desobediência estão correndo um risco muito grande de serem chamados individualmente ou a igreja ser arrebatada e pegar muitas pessoas de surpresa porque não estão preparadas para o encontro com o noivo. E Deus tem falado muito ao meu coração, que mesmo neste vale que eu estou passando, nessa luta tão grande que eu estou passando, mas que eu reserve um tempo para falar à igreja do Senhor, que se prepare,
porque Jesus está às portas. Cuidado com os prazeres do mundo, cuidado com os desejos da carne, cuidado com a sua natureza pecaminosa, cuidado com seu instinto mau, cuidado com seu orgulho, cuidado com a sua arrogância, cuidado com a mentira, cuidado com tudo que é abominável aos olhos de Deus, porque nós não fazemos nada escondido de Deus, tudo está transparente ao olhar de Deus. Então, eu volto para Moisés, quando ele rogou a Deus que Deus deixasse ele entrar em Canaã, que era tudo que Moisés queria, entrar com aquele povo em Canaã. E Deus falou para Moisés, não me fale mais neste negócio. Eu fico imaginando a tristeza de Moisés, porque depois de tanta luta, depois de tantas batalhas vencidas, ele não entra em Canaã. E Deus disse, Josué é que vai conduzir este povo a Canaã, Moisés, você lá não vai entrar. Amados irmãos, é tão triste, acho que foi tão triste para Moisés, quando Deus falou assim para ele. Moisés deve ter sentido uma tristeza muito grande, aqui em Deuteronômio capítulo 3, mas não é essa a mensagem que eu vou trazer. Eu quero ser rápido, eu não quero falar muito tempo. Já são 23 horas e 36 minutos. A maioria das pessoas estão dormindo essa hora, mas se você está aí na tela, porque Deus permitiu que você esteja, para você ouvir este vídeo e compartilhar. Então, em Deuteronômio capítulo 3, a partir do versículo 23, diz assim, a oração de Moisés, que lá no hospital hoje eu não estava com a Bíblia. Também eu pedi graça ao Senhor no mesmo tempo, dizendo, Senhor Jeová, já começaste a mostrar ao teu servo a tua grandeza e a tua forte mão, porque que Deus há nos céus e na terra que possa fazer segundo as tuas obras e segundo a tua fortaleza. Isso é o cântico, a oração de Moisés em forma de cântico para entrar em Canaã. Aí Moisés diz no versículo 25 do capítulo 3 de Deuteronômio. Preste atenção, se você estiver com a sua Bíblia, confira. Eu gosto que as pessoas me ouçam, mas que confira na Bíblia. Eu temo muito falar o que não está escrito. Eu sei que existe uma punição da parte de Deus quem corre este risco. Todo pregador, por mais simples que ele seja, pregue a palavra, porque você não vai errar. Se você pregar o que está escrito na Bíblia Sagrada, você não vai errar. Então, no versículo 25 do capítulo 3 de Deuteronômio, Moisés diz assim, rogo-te, que me deixes passar, para que veja esta boa terra que está da além do Jordão, esta boa montanha e o Líbano. Moisés, conversando com Deus, foi lá atrás que ele feriu a rocha. Ana Flávia, querida, paz do Senhor, que prazer te ver aqui, glória a Deus, um grande abraço, minha querida. Então foi lá atrás que Moisés feriu a rocha, foi lá atrás que Deus disse, Moisés, falai a rocha, ele, pá, com a vara na rocha. Cuidado com o instinto momentâneo, cuidado com atitudes que você possa tomar de repente, e aquele ato pode trazer uma consequência para o resto da sua vida. Oi, irmã Neuza. Então, o meu pecado que eu cometi, aquele pecado, Deus já botou na minha conta, não vai tirar mais? Sim, Deus te perdoa. Deus me perdoa. Se eu estou aqui ministrando a palavra de Deus, foi porque Jesus perdoou os meus pecados. Jesus perdoa os seus pecados. Mas é preciso que se arrependa dos seus pecados. Mas veja bem, Adão e Eva, eles podem ter se arrependido de ter desobedecido a Deus, mas eles nunca mais entraram no jardim do Éden. Não quer dizer com isso que eles não entraram no céu. No jardim do Éden, onde Deus preparou para eles, eles não entraram mais. Então a desobediência a Deus traz uma consequência, traz o pecado. E o pecado gera a morte física e a morte espiritual. Então, o que Deus está falando nessa noite para mim e para você? Que devemos consertar a nossa vida.
procurar andar de acordo com a palavra de Deus, de acordo com aquilo que Deus tem nos ordenado a fazer. Então é através da sua palavra que nós nos corrigimos. A palavra de Deus é que nos exorta, nos corrige, nos salva, liberta, transforma, através da palavra. Então, continuando aqui Moisés, que eu já falei nessa live hoje à tarde, mas eu não li. Eu gostaria de ler. Porém, o Senhor, rogo-te que me deixes passar para que veja essa boa terra. Moisés está, Gilberto, meu aluno, a paz do Senhor, Lúcia, minha sobrinha, a paz do Senhor. Que bênção vocês estarem acordados essa hora. Eu também estou, eu vou ter que acordar cedo para estar no hospital de manhã. Mas então Deus mandou que eu trouxesse essa palavra de despertamento. Deus tem falado sempre comigo. Enquanto Deus estiver me falando, eu estarei ministrando a palavra, ainda que seja repetitiva. Pelo amor que Jesus Cristo tem a nós, pelo amor que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou Jesus Cristo, seu Filho, para todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. E é por isso que ele está insistindo que pregadores alerte a igreja, alerte o povo, fale sobre o pecado, fale sobre a consequência da desobediência. Ainda é tempo de você se arrepender, ainda é tempo de você fazer um concerto com Deus, ainda é tempo de você pedir misericórdia. Mas depois que a gente fecha os olhos, o coração para de bater e a gente deita lá naquele caixão de madeira, não tem mais nada para fazer. O dia é hoje, por isso que eu estava tocando aqui o hino no início, ao findar o labor desta vida, quando a morte ao teu lado chegar, que destino há de ter a tua alma? Qual será no futuro teu lar? Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Então Jesus pergunta para nós nessa noite. Então Moisés disse, porém o Senhor, versículo 26 do capítulo 3 de Deuteronômio, porém o Senhor indignou-se muito contra mim por causa de vós. Quer dizer, Moisés está dizendo para o povo, Deus se indignou contra mim por causa de vocês. E não me ouviu. Antes o Senhor me disse, basta, não me fale mais neste negócio. Sobe ao cume de Pisga e levanta os teus olhos ao ocidente, ao norte e ao sul e ao oriente e vê com os teus olhos, porque não passarás este Jordão. Olha, meus amados irmãos, olha a tristeza que Moisés deve ter sentido. No final da sua vida, no final da sua jornada, no final da batalha, ele não entra na Canaã terrestre, aquela terra prometida desde o tempo de Abraão. Eu sei, muitos podem estar dizendo, mas irmã Neuza, ele entrou na Canaã celestial. Eu não estou dizendo que ele não entrou na Canaã celestial, mas você pensa, você entrar numa luta, entrar numa batalha, entrar numa jornada, conduzir um povo 40 anos no deserto e você não ter o privilégio de entrar naquela terra prometida por causa da desobediência de Moisés. Um ato impensado dele, uma precipitação. Então, cuidado, o inimigo ele está rondando, ele está ao derredor. Lá na primeira carta do apóstolo Pedro diz, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem ele possa tragar. Então ele anda ao derredor. Se ele encontrar a chance, encontrar uma brecha, ele vai entrar e ele vai fazer a festa. Ele vai fazer do homem bagaço. Ele vai fazer do homem um trapo. Ele vai destruir a vida do homem. Quando eu digo do homem, do ser humano, eu não estou dizendo masculino e feminino, do ser humano. Então nós precisamos vigiar. Vigiar, vigiar, vigiar e orar. Orar, orar e vigiar. Não só vigiar, não é só orar. Eu tenho que olhar, orar e vigiar. Eu vou ler Marcos 13:33 para você e para mim também, para nós. Então Deus disse, sobe ao cume do Pisga e levanta os teus olhos ao ocidente, ao norte, ao sul, ao oriente e vê com os teus olhos, porque não passarás este Jordão. Manda, pois, a Josué e esforça-o e conforta-o, porque ele passará adiante deste povo e o fará possuir a terra que apenas verás.
Ah, irmãos, quando eu leio esse texto, eu fico arrepiada. Sabe por quê? Eu fico imaginando Moisés, idoso, já com 120 anos, porque ele tinha 40 anos quando saiu do palácio. Ficou 40 anos no deserto de Midian com as ovelhas do sogro, 80. Mais 40 caminhando nos 120 anos. Ele ouviu de Deus isso. Moisés, esforça Josué. Fala com Josué. Ele vai atravessar o Jordão com esse povo. Ele vai entrar em Canaã. Mas você, Moisés, não vai entrar. Márcio Queiroz, meu sobrinho, a paz, meu sobrinho. Deus te abençoe. Eu estou falando aqui da consequência que Moisés teve, que não entrou na terra prometida, por um ato impensado dele, por um ato, uma precipitação, por uma revolta que ele sentiu, uma ira momentânea. E ali ele fere a rocha, quando Deus disse, Moisés, falai a rocha. Então, a primeira vez era para ele ferir a rocha. Cuidado para você não pensar que porque deu certo de uma coisa, você fez de um jeito e depois vai repetir, vai dar tudo certo. Com Deus não se brinca. Deus disse para falar a rocha e não ferir, ele feriu. E por causa disso agora ele implora a Deus para entrar em Canaã. Ele roga a Deus que ele quer entrar. E Deus fala para ele, você vai ver com os seus olhos. Sobe lá no monte, sobe lá nas alturas. De lá você vai contemplar o Oriente, o Ocidente, o Norte, o Sul. No monte, lá no cume do Monte Pisga. Mas você não vai entrar em Canaã. Então eu penso neste momento que Moisés deve ter sentido. Que arrependimento que Moisés sentiu dele ter ferido a rocha. Cuidado com o que você está ferindo. Pode estar ferindo o coração de Deus. Porque Jesus disse em certa ocasião que aquele que faz a um desses pequeninos, a Deus está fazendo. Então, irmã Neuza, como que fica a minha situação? Eu não tenho perdão de Deus, vou repetir. Todo pecado tem perdão quando nós nos arrependemos. Se eu e você nos arrependemos dos pecados que cometemos, Deus perdoa. Mas temos as consequências. O malfeitor lá na cruz, ele disse, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele disse, hoje estarás comigo no paraíso. Mas Jesus não tirou o malfeitor da cruz. Ele morreu ali. Então, o que Deus está nos alertando nesta noite? Termos cuidado, muito cuidado com as nossas atitudes, com o que nós estamos fazendo, com o nosso procedimento, com o nosso caminho, com as nossas atitudes. Se nós estamos fazendo o que Deus está mandando. Cícero, meu amigo, estou te vendo aí, que bênção, glória a Deus, aleluia. Edinete Rodrigues, graças a Deus. Então, irmãos, eu estou aqui essa hora, eu deveria estar dormindo. Eu estou cansada, já falei, mas o Espírito Santo disse, alerta a minha igreja, alerta a minha noiva, Jesus está voltando. Tem muita gente brincando de ser crente, tem muita gente que ama ir à igreja, gosta de ouvir os hinos, os louvores, conhece a palavra, Cícero, um abraço, meu amigo, mas não quer entrar pelo caminho estreito. Meu amado, minha amada, o céu, a porta para entrar no céu, ela é estreita, muito estreita. Nós temos que renunciar ao pecado, renunciar à carne. Mas, irmã Neuza, o que é pecado? Pecado, leia a Bíblia que você descobre o que é pecado. Estuda. Eu não vou fazer aqui uma lista de pecado. Eu te aconselho a você estudar a palavra de Deus. Você quer ver uma coisa? Que tem muita gente que não leva a sério, que pensa que por estar à mesa com qualquer pessoa, fazendo uma comemoração, uma amizade com qualquer um, é bíblico? Não. Salmo 1 diz o quê? Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta. Juliana Oliveira, um abraço. Um abraço, Juliana. E nem se assenta à roda dos escarnecedores. Olha, é bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta à roda dos escarnecedores.
Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Aí diz assim o versículo 4 do Salmo 1: não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Irmãos, a moinha que o vento espalha vai ao ar. O ímpio, ele está vivendo uma vida que ele procura na bebida, no vício, no cigarro, na balada, nas noitadas, nas boates, no sexo. Ele procura prazer, mas ele está vazio. Ele não tem comunhão com Deus, ele não tem intimidade com Deus, pois ele está vivendo uma vida de pecado. A mentira, a Bíblia diz que o mentiroso não entra no céu, a Bíblia diz que o idólatra não entra no céu, o feiticeiro não entra no céu, os afeminados não entram no céu. Está escrito na Bíblia. Mas a Bíblia tem 31.105 versículos, tem 1.189 capítulos, tem 66 livros. Eu não posso ler a Bíblia toda para você agora, mas eu posso falar, porque está escrito. E o versículo 4 diz assim: não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Eu tenho batido nesse salmo aqui na palavra de Deus. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Meus amados, que negócio é esse que as pessoas falam que todo mundo que morre está indo para o céu? O céu é lugar de santo. No céu não entra pecado. No céu não entra pecado. Precisamos, para entrar no céu, ter uma vida de santidade com Deus. Em Mateus, capítulo 7, diz: entrai pela porta estreita, porque larga é o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por este caminho. Da porta, olha, Mateus capítulo 7, versículo 13, diz assim: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Por quê? Por que são muitos? Porque para entrar na porta estreita, nós temos que viver uma vida separada, uma vida de santificação, uma vida de obediência. Então nós escolhemos a porta larga, a gente escolhe para o inferno. Escolhemos a porta estreita, escolhemos ir para o céu. A escolha é nossa, a escolha é minha, a escolha é sua. Ninguém nos obriga, Deus apenas mostra através da sua palavra. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Então são poucos, porque querem mais os prazeres do mundo, os prazeres da carne, mas depois vão perecer eternamente. Porque depois que parte desse mundo, amados, não tem mais recurso, não tem mais remédio, não tem mais perdão, não tem mais vela, não tem reza, não tem santo, que santo é Jesus. Então nós temos que estar preparados para a partida desse mundo. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Então, cuidado com o que você está ouvindo, cuidado com o que estão te ensinando. Estude a palavra de Deus, que na palavra você não vai ser confundido. Mas muito bem, eu não sei mais o tempo que eu estou falando, mas eu quero ler aqui para vocês Marcos, capítulo 13, versículo 33. Aliás, Evangelho de Marcos, capítulo 13, versículo 32 e 33, que diz assim: mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. O versículo 33: olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Amém? Você está entendendo a palavra de Deus dessa noite?
Você está compreendendo que Deus está nos alertando que é tempo, ainda hoje, de consertar a nossa vida? Mas daquele dia e hora, ninguém... Você já imaginou você saber que vai acontecer um evento, que você tem que estar preparado ou preparada, vestida ou vestido dos pés à cabeça, adornada, arrumado, pronto, preparado, você só não sabe a hora que vai acontecer. Mas tem que estar preparado. Olha o que vai acontecer. Nós não sabemos a hora. Mas Jesus está dizendo, olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Deus me pediu, falou o meu coração que ministrasse esta palavra hoje. E aí, seguindo esta palavra, eu como sempre, eu nunca sei a hora que eu estou falando, o tempo, eu nunca não presto atenção, eu não anoto aqui, eu não sei quanto tempo eu estou falando. A outra coisa que eu queria deixar para você aqui, nesta palavra, você compartilhar esse vídeo com alguém. Eu não tenho nenhum lucro financeiro em publicar vídeo. Eu tenho vídeos no YouTube, mais de 1.700 vídeos gravados. Eu tenho a Bíblia gravada no meu site, 3 vezes gravada de Gênesis a Apocalipse, na ordem sequencial, na ordem cronológica e a tabela da leitura, da leitura anual. Então são 3 leituras diferentes. Eu vou fazer 79 anos no dia 22 de janeiro. Eu sou uma mocinha, entendeu? Mas eu não paro. No hospital eu choro, eu venho abatida, venho com olheira, venho com a cara chorosa, tomo um banho, ainda nem fiz um lanche depois que cheguei do hospital. Eu estou me alimentando com a palavra e passando para você esse alimento. Ouça a palavra do Senhor, pregue a palavra, viva a palavra, ensine a palavra, para que você possa ser uma testemunha fiel de Jesus Cristo na terra. Atos capítulo 1, versículo 8, o Senhor Jesus diz, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria, e até os confins da terra. Então, que testemunha de Jesus nós estamos sendo? Que testemunha de Jesus nós estamos sendo na nossa família? Se hoje um de nós partirmos para a eternidade, qual é a história que vamos deixar para a nossa família, para os nossos descendentes? O que eles vão falar de nós? O que eles terão para falar? Mas, irmã Neuza, até hoje eu não tenho uma história bonita para deixar. Eu quero confortar o seu coração com uma coisa. Está escrito na palavra de Deus que dos teus pecados eu não me lembrarei mais. Os teus pecados foram lançados nas profundezas do abismo. O que importa para Jesus é a partir de hoje. O que passou ficou para trás, desde que venhamos a nos arrepender. Então não carregue sobre o seu ombro um fardo que o diabo quer colocar. Não carregue sobre os seus ombros uma acusação que o diabo não tira da sua consciência, não tira da sua mente, não tira do seu coração. Você já conversou com Deus, você já pediu perdão, você já se arrependeu, você já está na porta estreita, você já saiu da porta larga. Tenha essa certeza que está escrito na palavra de Deus, dos teus pecados não me lembrarei mais. Então, quero deixar essa palavra aqui para você, que está em Apocalipse, capítulo 2, versículo 17, que diz assim, quem tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvidos, ouça. Você tem ouvido para ouvir? Você está ouvindo essa palavra? Que o Espírito Santo de Deus está falando com você nessa noite? Eu não estou aqui brincando. Eu estou aqui obedecendo a ordem do meu Jesus. Eu não quero que ele venha. Moisés rogou a Deus para entrar na Canaã terrestre. Deus disse, não me fale mais nesse negócio. Eu não quero mais ouvir isso, Moisés. Eu já te disse que você não vai entrar na Canaã terrestre. Então, há momentos que Deus, ele dá um basta. Ele dá oportunidade, ele dá tempo. E o homem vai só avançando, vai avançando. Teve uma hora que Deus, ele puxa o homem pelo nariz, puxa no anzol. Está escrito na Bíblia. A história de um rei, que Deus puxou pelo nariz, ele com o anzol. Porque ele perseguia o Israel de Deus. Então nós precisamos ter muito cuidado também com as nossas atitudes. Às vezes a gente persegue alguém, a gente implica com alguém, passa a não gostar muito daquela pessoa e passa indiretamente a perseguir com o nosso coração,
Às vezes a gente não está nem falando, mas lá dentro da nossa alma a gente está ignorando aquela pessoa. Então, tudo a gente tem que ver. Eu ouvi uma pregação uma vez de um pastor, há muitos anos, que ele disse: o crente que tem comunhão com Deus, quando ele comete um erro, acende uma luzinha vermelha na consciência dele. E aquela luzinha, o Espírito Santo dizendo: olha, você errou. Olha, confessa esse teu pecado. Você desagradou o coração de Deus. Então, quando nós temos intimidade, comunhão, a gente não permanece no pecado. A gente até dá uma escorregada. A gente até dá uma vacilada. Mas o Espírito Santo diz: olha, te conserta. E a gente corre aos pés do Senhor e se conserta. Então, Apocalipse 2,17 diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. As igrejas. Aqui, esse texto está se referindo à terceira igreja, à terceira carta que o apóstolo João escreveu na ilha de Patmos, a igreja de Pérgamo. E ele está dizendo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido. Olha o que está reservado para mim e para você. Um maná escondido. Dar-lhe-ei uma pedra branca. Oh, glória a Deus! Eu e você, se vencermos, vamos receber uma pedra branca. Irmã Neuza, qual o tamanho dessa pedra? Não sei. Como essa pedra? É redonda, é oval, é vertical, é horizontal, é pequenininha, é grande? Eu não sei. Eu sei que diz assim: foi o anjo ditando para João na ilha de Patmos. O apóstolo João estava exilado por causa da palavra de Deus. Mas lá na ilha, ele recebe do Senhor uma ordem que ele tinha que escrever para 7 igrejas da Ásia. Então, irmãos, não dê desculpa que você não pode fazer nada. Sempre quando Deus nos dá uma responsabilidade, Ele nos capacita para fazer aquilo que Ele colocou em nossas mãos. Eu creio que na ilha de Patmos, nós sabemos, não tinha computador, não tinha caneta para ele escrever um monte de carta, não tinha recursos, mas João deu o jeito dele, escreveu as 7 cartas e enviou às 7 igrejas na Ásia. Mas aqui, em Apocalipse 2,17, é a terceira carta à igreja de Pérgamo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito. Está na Bíblia, confere aí na sua Bíblia essa riqueza. E dar-lhe-ei uma pedra branca, escrito com um novo nome, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. É um particular de Deus comigo e com você, meu amado, minha amada, ao que vencer. Se a palavra de Deus está dizendo ao que vencer, então é uma corrida. É uma corrida que nós estamos nela. O apóstolo Paulo diz: combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Como nós estamos nessa noite? Estamos no combate? Estamos na carreira? Estamos guardando a fé? Então nós vamos receber do Senhor esta pedra branca com um novo nome que ninguém conhece, somente aquele que vai nos entregar essa pedra branca. Mas, irmã Neuza, dá para você explicar isso melhor? Olha, eu falo o que está escrito na Bíblia. Eu não vou por adivinhação. Eu sei te dizer que eu não sei o tamanho dessa pedra, mas me diz que eu vou receber uma pedra branca com um novo nome. Você também vai receber, mas ao que vencer. Aí, quando eu vi essa palavra, ao que vencer, eu prestei atenção numa coisa muito importante. Estas 7 cartas escritas às igrejas da Ásia, a primeira carta foi para a igreja de Éfeso. Eu não vou falar sobre o conteúdo das cartas, mas a primeira carta à igreja de Éfeso. E no versículo 7 desta carta,
O apóstolo João escreveu, inspirado por Deus, ditado pelo anjo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Olha que coisa linda. Vale a pena, meus amados, obedecer. Vale a pena permanecer nesse caminho estreito. Cuidado. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem ele possa tragar. Que nem eu nem você sejamos presa do diabo. Nem eu nem você venhamos dar brecha para ele entrar na nossa vida. Para que Deus possa falar, não me fale mais nesse negócio. Eu te dei muito tempo. Que Deus tenha misericórdia de nós, de mim e de você. O capítulo 2, que é a primeira carta, a carta de Éfeso. A segunda carta, a igreja de Esmirna. A segunda carta, capítulo 2, versículo 11, diz assim, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Olha, amados, nós vamos morrer, fisicamente vamos morrer, é bem verdade, se não alcançarmos o arrebatamento da igreja. Mas lá em 1 Coríntios, capítulo 15, se você tiver com a sua Bíblia aberta, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 52 diz assim, no momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Aleluia! Que coisa gloriosa, amados, aqueles que partiram salvos, lá onde estivesse os farelinhos dos seus ossos. Pode não ter nem mais o farelo dos ossos, mas os ouvidos deles vão ouvir o toque da trombeta e eles vão ressuscitar com corpos incorruptíveis. E nós, os que estivermos vivos, encontraremos com o Cordeiro nas nuvens. Então será glorioso. Ou se morremos com Cristo, ou se estivermos com vida. Então vale a pena seguir no caminho estreito, vale a pena obedecer a palavra de Deus, vale a pena ser fiel, vale a pena renunciar à carne, vale a pena dizer não para Satanás. Este negócio não me pertence, esse negócio tem mentira, eu não estou nesse negócio. Esse negócio aí tem, desculpa a expressão que eu vou usar, desculpa mesmo, tem falcatrua, não faz parte da minha vida. Isso aí é coisa para ímpio, não é coisa para mim não. Eu sou uma pessoa comprometida com Deus. Então, irmãos, cuidado, vem aí que vocês sabem o que vem em 2022, não sabe? A eleição, é ela mesma. Vocês vão ver como vai aparecer gente no púlpito das igrejas, vocês vão ver como vão aparecer políticos dentro das igrejas, vocês vão ver. Eu vou ver, não sei se eu vou ver, porque eu não sei se eu vou na igreja. Do jeito que eu estou cuidando do meu marido, eu estou cuidando dele agora, mas ministrando a palavra de Deus. Então, cuidado com negócios, com pessoas que estão comprometidas com coisas ilícitas diante de Deus. Salmo 1, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho do ímpio, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta. Aí eles vão pagar jantares, eles vão pagar churrasco, eles vão pagar cervejal, eles vão pagar tudo, e muitos crentes estão se enlaçando, caindo no laço do passarinheiro. Eu não estou dizendo que todos os políticos são desonestos, não, eu jamais diria isso, mas o que me pasma é que eles nunca vão à igreja, mas na época da política, todos eles procuram um pastor, procuram uma igreja para se aliar, e aí tem muitos se aliando, se vendendo. É Deus que está mandando eu falar e eu estou falando. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Deus está te alertando. Cuidado com o ano que vem. Está às portas. Negócio ilícito. Não te meta nele. Porque isso aí não provém de Deus. Deus é justo, Deus é reto. Deus disse, meu servo Jó é reto, íntegro, temente a Deus e desvia-se do mal. A Bíblia diz que Deus escolheu Noé para construir a arca porque Noé andava com Deus.
A Bíblia diz que Deus olhou para Abraão e disse: eu sei que Abraão há de governar bem a sua casa. Então, nós temos exemplos na Bíblia de todas as maneiras para seguirmos o bem e não o mal. O mal traz consequência. O mal gera o pecado gera a morte. Então, o que eu quero dizer é que na primeira carta, o apóstolo João escreveu: ao que vencer. Na segunda carta, a carta de Esmirna, ele disse: o que vencer não receberá o dano da segunda morte, que é o inferno, é a morte eterna. A terceira carta, a igreja de Pérgamo, ele disse aqui: arrepende-te, pois, quando não, em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Aí ele fala no versículo 17 do capítulo 2 de Apocalipse: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe uma pedra branca, que eu já li. E na pedra branca, um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Na quarta carta, a igreja de Tiatira, a quarta carta, a igreja de Tiatira, está escrito a mesma coisa. Está escrito no versículo 26, ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. Mas isso, irmãos, ao que vencer. Então, nós temos que. Eu observei muito essa palavra, que eu fiquei assim pensando: meu Deus, quantos já estão desistindo, voltando, já estão desistindo do ministério, desistindo da carreira, o progresso na igreja, que Deus deu responsabilidade, deu funções, deu cargos, Deus chamou, e estão desistindo por causa das lutas, por causa das perseguições, por causa das incompreensões, por causa da falta de amor, por causa da competição. Irmão, não vamos colocar isso no nosso coração. Vamos entender que nosso foco é Jesus e nosso alvo é o céu, é as mansões celestiais. A quinta carta à igreja de Sardes, capítulo 3, versículo 5, João escreveu: o que vencer será vestido de vestes brancas. Olha as promessas que Deus nos faz, coisas mais lindas. O que vencer será vestido de vestes brancas. De maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. E confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Olha que glória, que coisa gloriosa. Ao que vencer. Você está vencendo? Não desista. Vá até o final. Essa jornada, o final dela vai ser lá nas mansões celestiais. Vai valer a pena. Neste mundo, tudo perece, tudo vai ficar aqui. Você tem escutado aí pessoas riquíssimas que estão morrendo, indo embora, ficando tudo por aí. Quem tem um palácio, deixa um palácio. Quem tem uma casa modesta, a casa modesta fica. Quem tem uma casa humilde, a casa humilde fica. Quem tem um carrão, o carrão fica. Quem tem um carro modesto, o carro fica. Mas nós temos que guardar a coroa da salvação, a coroa de glória. Essa nós não podemos perder. A sexta carta à igreja de Filadélfia, ele diz assim, versículo 11, eu gosto muito desse versículo, muito mesmo. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu o farei coluna, ao que vencer. Meu sobrinho dizendo uma riqueza de palavra, de sabedoria. Glória a Deus, meu sobrinho. É Jesus na nossa vida. Amém. Você é meu sobrinho. Você é meu irmão. Você é meu discípulo. A Lúcia, sua esposa, minha sobrinha, é minha discípula. Graças a Deus por isso. Para a glória de Deus. A sexta carta à igreja de Filadélfia, capítulo 3, versículo 11. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Amados, preste bem atenção. Alguém só pode tomar alguma coisa se você tiver com aquilo na sua mão. Se você não tomar cuidado, estou com esse marcador de Bíblia. Eu gosto desse marcador, ele é meu. Mas se eu der bobeira, alguém toma ele da minha mão, perdi meu marcador. Mas ele está seguro aqui. Beth Queiroz, minha sobrinha. Um beijo no seu coração, Beth. Deus te abençoe abundantemente. Graças a Deus.
Eu tô com esse marcador, guarda esse marcador. Cuidado com ele. Ele disse, mas se eu deixar alguém me toma, acabou. Cadê meu marcador? Me tomaram. O diabo, a Bíblia diz que ele veio para matar, roubar e destruir. Jesus dizendo, mas eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Mas ele veio para roubar, para tirar, para destruir. Destruir a paz, destruir a família, destruir a nossa esperança. Não deixe que ele invista na sua vida. Jesus é a nossa rocha eterna. Quem tem Jesus não perde a coroa da salvação. Então, se ele está dizendo aqui, eis que venho sem demora, Apocalipse 3, versículo 11, guarde o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Versículo 12, a quem vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá, aleluia, nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Oh, glória a Deus! Então vale a pena ser fiel a esse Deus maravilhoso. Vale a pena ir até o fim, combater o bom combate, terminar a carreira e guardar a fé. É isso que nós precisamos de ter. Essa ser Paula Fernandes Rodrigues. Seja bem-vinda, Paula. Um grande abraço para você, minha querida. Então, a 7ª carta, a igreja de Laodiceia. Eu gosto muito de ler o que está escrito na palavra repetir. A igreja de Laodiceia recebeu uma repreensão, mas eu vou deixar esse miolo da carta, o conteúdo das cartas, por uma outra hora. Eu estou repetindo que em todas as cartas o apóstolo João escreveu. Na 7ª carta, a igreja de Laodiceia, no capítulo 3 e no versículo 21, ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono. Olha que coisa mais linda! Nós teremos esse privilégio de sentar no trono junto com Jesus. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvido, ouça. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Jesus dizendo, como eu venci. Ai, irmã Neuza, que interessante, irmã Neuza. A irmã Neuza está falando aí que venceu. Eu estou me lembrando de um versículo que Jesus falou, irmã Neuza. Ah, você está lembrando? Eu também estou. Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33, que diz assim, muito falado entre nós os cristãos, entre os crentes, né? Jesus disse assim, tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Aleluia. E lá em Apocalipse ele disse, eu venci. Você também é um vencedor. Você é uma vencedora. Mas não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda. O caminho para o céu é reto. O caminho para o céu é sem curva, é sem atalhos. Não procure atalhos, não procure curvas, porque as curvas podem te trazer surpresas. Você não sabe no final de uma curva o que vai acontecer. Siga caminho reto, como Deus falou para Josué. Moisés, meu servo, é morto. Não pasme, nem te espantes. Não tenhas medo. Tão somente não apaste da tua boca o livro desta lei. Então, que esta palavra tenha ficado em seu coração. Na verdade, eu ia falar bem menos, mas Deus vai me dando, eu vou falando. Deus vai me dando, eu vou falando. Eu não sei o dia de amanhã. Eu não sei se eu vou amanhecer amanhã. Deus queira que sim. Eu preciso muito de viver ainda. Tem muitas coisas boas que Deus tem me dado para falar à igreja, falar ao pecador. Muitas coisas boas que eu tenho arquivado na minha memória. Que um dia minha filha disse, mãe, a senhora não pode partir deste mundo com esse depósito que a senhora tem, mãe. Distribui esse depósito, mãe. Distribui esse alimento, mãe, com as pessoas. E Deus tem me convocado a isso. Estou passando um momento de tanta aprovação
Eu não estou indo à igreja, mas eu não deixei de fazer a obra de Deus. Eu não deixei de pregar a palavra do Senhor. E eu quero agradecer a Deus por vocês que estiveram aí durante esse tempo todo ouvindo Deus falar, usando a boca da irmã Neuza. Mas é Deus que está falando. Eu falei que o mentiroso não entra no céu. Quem que é o pai da mentira? É o diabo. Onde está escrito isso na Bíblia, irmã Neuza? A irmã pode falar? Posso. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 44. Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Amém, irmãos? Dá um glória a Deus onde você está. Dá um glória a Jesus para você saber que o mentiroso não entra no reino de Deus. Mas está escrito isso na Bíblia, irmã Neuza, que o mentiroso não entra no céu. Está escrito na Bíblia que o mentiroso não entra no céu. Está escrito na Bíblia. Eu tenho que dizer para você o que está escrito. Eu não posso estar aqui falando alguma coisa que eu não possa provar. Então, o mentiroso, o feiticeiro, o idólatra, o que ama a mentira, o que concorda com a mentira, não entra no céu. Apocalipse 21, versículo 7, já não são mais as 7 cartas da Ásia. Apocalipse 21, versículo 7 diz assim: quem vencer herdará todas as coisas, eu serei o seu Deus e ele será meu filho. Versículo 8 do capítulo 21 de Apocalipse. Mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicadores. Você sabe o que é fornicador? Sabe? São pessoas que não são casadas e mantêm atos sexuais, relações sexuais fora do casamento, é fornicação. Fornicador não entra no céu. Ah, tá brincando com esse assunto? Tá gostoso, tá bom esse romance, esse amor, essa união, que ninguém é comprometido com ninguém, cada um faz o amor, vai cada um para sua casa, ninguém cuida das obrigações, ninguém sabe do que tem que fazer, ninguém tem compromisso com ninguém, é apenas amor, love, cada um para suas casas. Pois bem, leia aqui Apocalipse, capítulo 21, versículo 8. Veja o que está escrito aí. Mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas e aos fornicadores e aos feiticeiros, um feitiçozinho aqui, um feitiçozinho ali, vai parar no inferno. E aos idólatras, você adora imagem? Você faz promessa para santo, para ídolo? Você não fala, não é com Jesus não, é com imagem? Aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Está aqui, olha, Apocalipse 21, versículos 7 e 8. Então, confere na Bíblia, aí é a relação dos pecados. É só ler a Bíblia que você vai descobrir o que te leva para o céu e o que te leva para o inferno. A escolha é nossa. Que Deus te abençoe. Que você possa ter uma vida íntegra diante de Deus, uma vida de obediência, uma vida de santidade, uma vida de comprometimento com a palavra de Deus, uma vida que você possa deixar uma história para aquelas pessoas que conviveram com você, a igreja por onde você passou, a igreja por onde você pregou, que você possa continuar pregando e ministrando a palavra de Deus com a sua cabeça erguida, tendo a certeza que você está agradando a Deus. Eu falei sobre o diabo anda em derredor. A primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 5, a partir do versículo 6. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele
Paula Santos. Ah, você está aí, né, Paula? Seja bem-vinda. Viu? Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite. Estou lendo o que a Paula escreveu aí na tela. Para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e... cortou aqui. E para preparar o seu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Esforça-te, tem bom ânimo. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Glória a Deus, Dinda. Amém. Glória a Jesus. É bom você estar participando. É bom você conhecer a palavra de Deus. Mas agora eu vou fechar aqui, alertando que nós estamos vivendo dias e que é os últimos dias da igreja na terra. Ou você é ou não é. Ou você está na porta estreita ou está na porta larga. Não tem 3 portas, não tem 3 caminhos. Nós é que vamos escolher. E Jesus disse em Mateus 7 que poucos são os que entram pelo caminho estreito. Porque os desejos da carne aflora, a mentira, o adultério, a fornicação, tudo que é pecado que nos impede de entrar no céu é a porta larga. Que Deus te abençoe nessa noite. Eu quero aqui terminar lendo a primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículos 6 e 7, diz assim: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Vai chegar o tempo da sua exaltação. Vai chegar o tempo em que muitos vão dizer: olha, mas é ele mesmo? Mas é ela mesmo? Mas estava tão caidinho, estava tão caidinha, estava numa situação tão precária. Ah, mas quando Deus exalta, quando Deus nos levanta, Ele nos ergue, não tem ninguém que nos abate. O tempo de Deus nos erguer chega, e aí aqueles que olharam disseram: olha, eu pensava que ele e ela não iam sobreviver, mas nós estamos seguros, Deus está segurando a nossa mão. Ele não está nos abandonando, Ele está conosco nessa peleja, nessa luta, nessa batalha. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Ele tem cuidado de nós. Deus tem cuidado de vós. Lança aos pés do Senhor toda esta ansiedade, toda esta preocupação, porque Deus não nos dará além daquilo que nós possamos suportar. Não dá. Pode ter certeza disso. Mas lance sobre ele esta sua ansiedade. Confie no Senhor. Continuando o versículo diz assim: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem ele possa tragar. A qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Amém? Muito obrigada por você que me aguentou até essa hora aí, que me ouviu. Ouviu Deus, né? A irmã Neuza foi um canal. Me ajude em oração, continue orando pelo meu esposo. O estado dele é delicado, é um paciente instável. É um paciente que não fica com a pressão estabilizada, nem a saturação, nem a frequência cardíaca. E eu tenho passado momentos de angústia, de tristeza, eu choro, mas em nenhum momento eu perdi a minha fé em Jesus Cristo. Em nenhum momento eu achei, ou eu acho, que eu e meu esposo estamos esquecidos de Deus. Nós estamos sob a proteção dele. Nós estamos na palma da mão de Deus. Você também está na palma da mão de Deus. Repreende essa ansiedade, essa preocupação, essa angústia, essa tristeza, esse medo. Pega tudo isso hoje, lança aos pés de Jesus e diz: Jesus, cuida do meu fardo, porque está muito pesado para mim. Jesus, eu não suporto mais esse fardo. E Jesus vai dizer para você: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Jesus não vai forçar você a carregar um fardo que não é seu. Coloca aos pés do Senhor. Fique com Deus. Um beijo para vocês. Muito obrigada
por ter cooperado comigo nesta live. A sua presença aí foi muito importante, porque Deus se alegra quando nós damos crédito à palavra dele. Até a próxima live. Fique com Deus. Depois eu vou ler os comentários, porque se eu ler aqui, eu me perco. Às vezes acontece que eu começo a ler os comentários e eu me perco. Eu recebo esses coraçõezinhos todos que vocês estão instalando aí na tela. Coisa linda. Eu me emociono porque eu cheguei tão abatida, tão feinha, tão largada, tão sei, assim, a gente se olha no espelho e diz, parece que eu não sou eu mais. Eu falo isso para as pessoas que eu tenho intimidade. Mas Jesus tem me renovado. O importa é a beleza espiritual. Importa é o que está dentro da nossa alma. Muita gente está linda exteriormente, mas lá dentro está tudo tão preto, está tão feio. Eu quero que Jesus, ele olhe o meu interior. Que ele olhe e possa dizer, eu me agrado da minha serva Neuza. Ela está linda. E é assim que Deus quer falar com você, que Ele se agrada de você, para você não se preocupar com a beleza exterior, se preocupar com a beleza interior, a beleza da alma, do espírito. Que o seu coração esteja nesta noite transparente, puro, perdoador. Ame, perdoe. Coisa gloriosa é o perdão. Que Deus te abençoe. Eu vou me desligar, vou concluir o vídeo. Acho que falei muito tempo, mas falei o que Deus mandou que eu falasse. Fiquem com Deus. Até a próxima, se assim Deus permitir. E com certeza, se Jesus não voltar nesta madrugada, nesta noite, teremos outras lives, segundo o querer de Deus. Fiquem com Deus. Deus vos abençoe. Tenham a paz de Cristo no coração. Não se turbe o vosso coração. Esta causa que está te causando, esse problema que está te causando preocupação e angústia, a partir de hoje, faça um pacotinho, embrulhe isso numa pastinha. Uma vez falaram isso para mim, e deposita aos pés de Jesus. E diz, Jesus, esse processo não é meu mais, esse fardo não é meu, eu coloco aos teus pés. Amém? Fiquem com Deus. Um beijo no coração.